Olá, meus irmãos de Boa Esperança, de Jardim Letícia. Leremos hoje o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 31 e 32, que nos diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Vemos aqui Jesus Cristo ensinando os seus seguidores acerca da vida, acerca dos valores, né? Jesus Cristo ele é objeto dos evangelhos. Na realidade, Jesus Cristo é o objeto de toda a Bíblia Sagrada. Os anjos anunciaram a chegada de Jesus Cristo. A nossa fé é com base em Jesus Cristo. E quando Jesus nasce, ele já nasce com uma sentença de morte. Os anjos chegaram a dizer: Não temais, eis que vos trago novas de grande alegria. É que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja, por que a sentença de morte? Porque esses títulos eram dados aos imperadores: Salvador, Cristo e Senhor. Ou seja, os imperadores se colocavam como sendo os enviados de Deus. De repente aparece Jesus Cristo sendo anunciado exatamente dessa forma: Salvador, Cristo e Senhor. E agora esse que efetivamente é o verdadeiro Salvador, Cristo e Senhor, vai anunciando aquilo que João Batista chamou de Reino de Deus. E esse mesmo verdadeiro Salvador, Cristo e Senhor chegou certa vez a afirmar que o reino dele não é deste mundo, de forma que não haveria preocupação dos imperadores de terem preocupação com ele, porque o reino dele não era deste mundo, o reino dele era o reino dos céus. E dessa forma João Batista começou também a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois que o próprio Jesus Cristo lançou mão desse expediente, de anunciar o reino dos céus. E ele mesmo era o reino dos céus que viria e que veio e que caminhou entre cada um de nós. Mas também usando esse termo reino dos céus, Jesus utilizou o termo reino dos céus para fazer semelhança, para fazer paralelo. Ele chegou a afirmar que o reino de Deus, dos céus, é semelhante ao homem que semeou semente. O reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino dos céus é semelhante à rede lançada no mar. É semelhante a um tesouro escondido. E na passagem que lemos aqui agora, e aqui vamos nos ater, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Ou seja, o grão de mostarda é aquele bem pequenininho. Ele foi irônico, ele foi provocador ao anunciar o grande reino dos céus como semelhante a um pequeno grão de mostarda. É complicado porque nós, seres humanos, gostamos de coisas grandes, né? Gostamos de mostrar coisas imponentes. Nós compramos sempre falamos, né? Comprei um carrão, ninguém fala um carrinho. Comprei um casarão. Você já viu algum jovem dizendo que conheceu uma mulherzinha? Não, conheci um mulherzão. É assim, nós somos assim. E Adélia Prado, percebendo isso em uma de suas poesias, ela falou bem assim: Meu Deus, me dá 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande. Nós temos involuntariamente, esse desejo de sermos maior, sermos grandes, ok? E foi essa a dificuldade dos seus discípulos. Se reuniram entre si para saber quem dentre eles era o maior. E agora vem o próprio Jesus Cristo, comparando o seu grande reino com a semente que é pequena, grão de mostarda. Se o grão de mostarda pudesse olhar para ele mesmo e percebesse a sua pequenez, certamente ele ficaria frustrado. Mas não, ele se permitiu ser plantado e, sendo plantado, veio a ser aquilo que efetivamente ele foi colocado para ser. Uma grande árvore a ponto dos pássaros fazer ninho em suas copas, né? em seus troncos. E dessa forma Jesus Cristo compara o reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus, nós somos do reino. Fomos salvos pelo reino que se humanizou, que virou carne e habitou entre nós, para que morássemos no reino de Deus. E agora,
Porque somos do reino de Deus, somos exortados a vivermos de acordo com a filosofia desse mesmo reino. E esse mesmo reino, segundo Jesus Cristo, não tem espaço para aqueles que pretendem ser grandes. Por isso ele compara o próprio reino de Deus a essa semente pequena. Com isso a gente vai aprender o seguinte, depois dessa fala, que nós precisamos ter cuidado para não desprezarmos o aparentemente insignificante, mas essencialmente importante. Sim, com este paralelo aqui de reino de Deus comparado com uma semente de um grão de mostarda, ele vai dizer exatamente isto. Vamos tomar cuidado para não desprezarmos o aparentemente insignificante, mas essencialmente importante. O cristianismo nasceu na Galileia, na época de Cristo, e essa Galileia não tinha valor. Nazaré não tinha valor, lembra? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Indagou Natanael. Mas a fé ensinada por um carpinteiro e seguida por pescadores rudes provocou impacto no mundo. Ou seja, a fé que nasceu numa cidade rejeitada, desprezada, impactou o mundo. Somos frutos de uma pequena semente que escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios e escolheu os fracos para envergonhar os fortes. Por isso, dada esta proposta do reino de não se preocupar com coisas grandes, de não se preocupar com coisas vultuosas, somos exortados a pensarmos exatamente, tomarmos cuidados para não desprezarmos as coisas aparentemente insignificantes, mas essencialmente interessantes e importantes. Uma outra coisa que nós vamos aprender nessa passagem é que a beleza da vida não está na grandeza do status social, mas na nobreza da eficiência. Ou seja, o texto diz que essa semente pequena, grão de mostarda, cresceu e se tornou uma grande árvore a ponto não só de dar fruto, mas de acolher. Os pássaros faziam nela ninho. Sim, a grande beleza da vida está exatamente na importância que podemos ter para a nossa sociedade, a relevância que temos para a nossa sociedade, sendo que somos pequenos segundo a sociedade ou grande, o que importa é que sejamos interessantes, sejamos úteis para a igreja, para a família, para a sociedade, que sejamos pequenos, ainda que na estatura ou não, mas que sejamos grandes na nobreza, na postura cidadã, na postura correta, procurando aquilo que é interessante. Nascemos, irmãos queridos, daquilo que aparentemente não era nada, mas era o reino de Deus, que cresceu e alcançou a humanidade, transformou o coração, impactou o mundo. Somos fruto disso. E de posse dessa verdade, devemos olhar para nós mesmos e termos orgulho do que somos, a quem pertencemos, de onde viemos e para onde vamos. Somos de Jesus Cristo, esse que nasceu em Nazaré, cidade desprezível, mas que conquistou o mundo e conquistou a sociedade e conquistou os seres humanos. Somos isso. Por isso, amemos o reino, porque o reino de Deus chegou até nós em Jesus Cristo. Vivamos o reino, porque o reino de Deus é esta pequena semente, mas que vai provocando impacto onde este reino estiver. O reino se fez homem e habitou entre nós, e agora o reino está em nós. Somos exortados, por consequência, a onde nós estivermos, comunicarmos a beleza desse reino, comunicarmos o cheiro suave desse reino, a fim de que a sociedade, a fim de que esse reino onde vivemos, a fim de que esse mundo onde vivemos, tão podre nos seus diversos valores, seja impactado, seja perfumado por mim e por você, apesar de nós. Sim, apesar de nós, ele resolveu livremente nos escolher e habitar entre nós, para que através de nós a sociedade seja sal, a sociedade seja luz, ou que nós sejamos sal e luz nessa sociedade, a fim de que o mundo seja um pouquinho melhor a partir de onde nós estivermos colocando a planta dos nossos pés. O reino de Deus é semelhante a esse grão de mostarda, que insignificante cresce, se torna grande, relevante e importante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça. Nos amemos, percebamos valores, virtudes em nós, mas percebamos valores e virtudes em nós e não tenhamos orgulho disso,
né? No sentido de desprezar outras pessoas, mas que percebamos que se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, é tão somente por conta do reino que habitou entre nós e nos convida para que anunciemos com as nossas vidas esse reino que veio, foi e voltará. Que Ele mesmo nos guarde e nos abençoe. Amém.